cheguei até a suspeitar, sabe? E isso vale para as demais turmas, então, irmãos, não vamos esquecer da escola bíblica. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18. Irmãos, eu vou fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida, antes da gente ir direto ao texto, para os irmãos entenderem o contexto do que foi dito aqui. Vamos lá. Jesus, ele chegou para os seus discípulos numa determinada ocasião, lá no capítulo 16, no versículo 13 em diante, ele fez uma pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas por aí afora andam dizendo que eu sou? Esse pessoal, a multidão, o povo que nos segue, quem eles falam que eu sou? Aí os discípulos responderam para Jesus. Uns falam que você é João Batista, tem gente que fala que você é Elias, uns falam que é Jeremias, tem gente que fala que é profeta, e deram as respostas do quê? Do que o povo andava dizendo a respeito de quem era Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta, então, uma segunda pergunta aos seus discípulos, e fala: e vocês? Quem acham que eu sou? E nesse momento, irmãos, o apóstolo Pedro, ele tem uma revelação importantíssima do Pai. Deus, o Pai, ele dá uma revelação extremamente importante para Pedro, e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, foi uma revelação extremamente importante. E Jesus, ouvindo aquela resposta, e que Jesus até fala para Pedro que foi uma revelação vinda do Pai, Jesus dá aos seus discípulos, a Pedro e aos seus discípulos, uma segunda revelação, de que ele edificaria a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, o povo santo reunido sobre a face da terra, que entregou a sua vida a Jesus e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Um povo que estaria reunido em nome do Senhor Jesus, não importando se era judeu, se era grego, se era brasileiro, americano, japonês, chinês, não importa, era o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Até aquele momento não havia sido revelado de que Jesus edificaria a sua igreja. Então Jesus dá aos seus discípulos essa revelação extremamente importante. A partir desse momento, de Mateus 16, do versículo 13, Jesus começa em alguns momentos ensinando ou informando aos seus discípulos alguns aspectos que essa igreja do Senhor Jesus teria. Algumas características ou algum jeito de ser da igreja do Senhor Jesus, como por exemplo, dentre eles Jesus vai falar como na igreja do Senhor Jesus seria tratado o irmão que estivesse pecado e se recusasse a se reconciliar. Como seria disciplinado este irmão? Inclusive este, para quem se lembra, foi o tema da pregação, que se não me falha, do domingo passado, que o pastor João trouxe para a gente. A disciplina de um irmão que se recusa a ser disciplinado, como que ele seria tratado? Jesus fala, já que a igreja será edificada, entre esses aspectos, Jesus fala de como seria a disciplina. Isso foi lá no Mateus capítulo 18, do versículo 15 em diante. Aí quando Jesus termina de falar dessa característica da disciplina do irmão, Pedro, faz uma pergunta para Jesus. Pedro pergunta: mestre, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Irmão, só para a gente entender o porquê Pedro propôs até 7. Naquela ocasião, haviam dois segmentos dentro do judaísmo. Um mais radical, que entendia que o perdão deveria ser dado uma vez. Que uma pessoa que falhasse com o seu próximo, ela deveria ser perdoada uma vez. A segunda já não teria mais perdão. E havia uma outra ala dentro do judaísmo, mais misericordiosa,
que entendia e agia de que forma que o perdão deveria ser dado até 7 vezes. Então, se um homem pecasse contra o seu próximo, ele seria perdoado, o perdão seria dado 7 vezes. Na 8ª, ele já não seria mais perdoado. Essa interpretação de que seria 7 vezes, pode deixar, irmãos, a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, e vamos acompanhando os demais versículos no telão, se conseguir colocar bem rapidinho à medida que eu for falando. Lá em Provérbios 24:16, fala dessa forma: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, porque até 7 vezes cairá o justo e se levantar. Baseado nesse texto, alguns do judaísmo interpretavam que o perdão seria dado até 7 vezes. Pedro pegou a ala mais misericordiosa do judaísmo e falou para Jesus: então, a igreja do Senhor Jesus será edificada. E como será a conduta do perdão dentro da igreja? Vai ser igual a ala mais misericordiosa? Até 7 vezes vamos perdoar o nosso irmão? E Jesus, irmãos, nesse momento dá uma resposta no mínimo polêmica. Jesus responde para Pedro, versículo 22. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas até 70 vezes 7. Irmãos, me ajudem aqui a fazer conta. Quanto que dá 70 vezes 7? Agora mais forte. Quanto que dá 70 vezes 7? Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer sempre. Jesus pega esses 7 vezes e fala assim: Pedro, deixa eu te falar, 7 a ala mais misericórdia do judaísmo, então tá bom, eu vou te falar qual. É 70 vezes 7. Ou seja, em outras palavras, sempre. Vocês vão perdoar sempre. Muito mais que 490, em outras palavras, se chegasse a 491, não cessaria. O que é esses 490, irmãos? Melhor dizendo, o que é esses 70 vezes 7? O que o 7 representa na palavra de Deus? O número da completude de Deus. 10 é o número da totalidade. Deus pega o número da totalidade, multiplica pelo da completude, dá 70, multiplica de novo pelo da completude, e a totalidade vezes completude, em outras palavras, é sempre. Sempre que for preciso e necessário, vocês vão perdoar o seu irmão. É o que Jesus estava falando. A resposta de Jesus foi polêmica e poderia ficar a dúvida. Então, o que Jesus faz? Ele propõe aos seus discípulos uma parábola para elucidar essa resposta que ele daria. Entendendo essa parábola, o 70 vezes 7 seria perfeitamente compreendido. Aí Jesus propõe, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, a parábola do credor incompassivo. O credor que não tinha compaixão, o credor que não tinha misericórdia, o credor que se esqueceu que ele não era apenas credor, ele também era devedor e devia muito. A dívida era alta. Vamos ler então Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro,
prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o Senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Feche os olhos por mais um minuto, eu queria fazer mais uma oração. Pai, esta é a tua palavra e aqui estamos nós. Aqui estamos nós, Pai, numa dependência total do teu Santo Espírito. E clamamos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra possa ser viva em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, amém. Irmãos, essa parábola, ela tem uma importância muito grande no meio do cristão, porque ela fala a respeito do perdão, não apenas do perdão nosso para com o nosso próximo, mas ela fala também do perdão de Deus para conosco. Para a gente entender, no versículo 23, Jesus, quando inicia a palavra, Jesus fala assim: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar conta com os seus servos. Irmãos, vamos entender essa parte. Um certo rei que quis acertar contas com os seus servos. Esse rei representa Deus, o Pai, e o próprio Jesus fala isso no final do texto. Este rei é Deus, o Pai, que quis, em certo momento, prestar contas, acertar contas com os seus servos. Irmãos, essa é uma realidade que nós, como Igreja do Senhor Jesus, não podemos negligenciar nem esquecer dela. Um dia Deus vai prestar contas com a sua criação, com todo o ser humano que Ele criou sobre a face da terra. Esse dia vai chegar, e muitas das vezes ele é esquecido ou negligenciado pela igreja, que não faz conta ou não faz caso dele, mas um determinado dia, Deus vai prestar conta com toda a sua criação. Esse dia vai chegar, irmãos, o dia que você e eu estaremos diante do nosso Rei, diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, e Ele vai requerer conta de nós, das nossas ações, em que nós teremos que prestar contas a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem nós temos de tratar. Esse dia vai chegar, irmãos, em que nós teremos de tratar com Deus. Esse dia vai chegar, e não há quem escape dele. Aqui nessa parábola o rei é soberano. Os que foram chamados não tiveram direito de escolha entre ir ou não. O rei, na sua soberania, mandou chamar, e os seus servos tiveram de ir. Não é uma opção ou uma escolha. Deus vai chamar, e esse dia de prestação de contas vai acontecer. Romanos capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui os dois autores, o autor aos Hebreus e Paulo, ele fala: nós teremos de prestar contas. Não vai ser só o mundo, irmãos, não vai ser só aquela pessoa que rejeitou a Cristo. Todos terão de prestar contas a Deus um dia. Esse dia, irmãos, nós não podemos negligenciá-lo. Amém? O dia vai chegar. Precisa gerar não medo em nós, mas temor em nós, daquilo que fazemos, falamos ou pensamos. E continuando o texto, versículo 24, e começando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000
talentos. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. 10.000 talentos, irmãos, vamos entender o que seria esse 10.000 talentos. Vamos entender primeiro o que seria um denário. O que na época de Jesus era um denário? Era um dia de trabalho. Amém? Um denário, um dia de trabalho. Vamos fazer uma outra continha aqui. Um talento valia 6.000 denários. Os irmãos já entenderam onde é que a gente vai chegar. Você não precisa nem ser bom em matemática. Por proporção, você já sabe que a coisa vai longe. Um talento, 6.000 denários. Se fizéssemos essas contas para converter em anos, esse homem devia, em anos de trabalho, 164.384, mais ou menos. 164.384 anos de trabalho. A dívida era impagável. Impagável. Não haveria nada que esse homem pudesse fazer para conseguir pagar essa dívida. Se ele tivesse a vida que Matusalém tivesse sobre a face da terra, trabalhando todos os dias sem descansar nenhum, sem se dar o luxo de adoecer nenhum, ele não conseguiria pagar essa dívida. Era uma dívida, irmãos, impagável. Basicamente, irmãos, essa é a dívida que todo ser humano tem para com Deus. Uma dívida impagável. Essa não era apenas aquela dívida daquele homem, daquele que o título chama como credor. Aqui ele estava ainda como servo, não havia chegado na condição de credor ainda, como o servo, o conservo do rei. Ele possuía uma dívida impagável, irmãos, que na verdade é a nossa dívida para com Deus, ou foi, melhor dizendo, depois de Jesus, a dívida foi paga. Era nossa dívida para com Deus, uma dívida que não haveria nada que pudéssemos fazer para pagar essa dívida. O salmista vai falar, lá em Salmo 49, do 6 ao 8, o salmista vai falar a respeito disso, e ele fala assim: aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima. Pois a redenção de sua alma é caríssima. Cessará para sempre. É uma dívida, irmãos, impagável. Então, vamos fazer uma simulaçãozinha um pouco mais agressiva aqui. Suponhamos que uma pessoa conseguisse, isso seria, claro, humanamente impossível, mas suponhamos que ela conseguisse fazer a proeza de ser a dona do planeta Terra. Ela comprou tudo. Foi enriquecendo, 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 e comprou o planeta Terra. Tudo que a gente vê aqui pertence a ela. É dona de todo o ouro, dona de toda a prata, de toda a pedra preciosa e de tudo que a gente vê. Se essa pessoa, numa escritura, pegasse e chegasse para Deus, tentando pagar um resgate de um preço pela sua alma, esse dinheiro não seria suficiente. Não conseguiria pagar a dívida do resgate pela sua alma. Nós, irmãos, somos resgatados. Hoje, essa dívida, ela já não está sobre nós. A igreja do Senhor Jesus, aquela que se entregou ao Senhor Jesus, que o declarou como Senhor e Senhor Salvador de sua vida, porque a dívida por nós foi paga, dívida que nós não podíamos pagar. Quando Jesus veio e morreu em nosso lugar, um sangue puro, um sangue em que não havia pecado, um sangue de um inocente ali vertido em meu lugar, que aplacou a ira de Deus que estava sobre nós, pagando a nossa dívida para com Deus. Nos deixamos livres dessa dívida, que nos levava à condenação eterna. A dívida por nós, irmãos, ela foi paga. Não com dinheiro, que não seria possível, mas com o sangue de Jesus. Irmãos, nunca, jamais, podemos nos esquecer dessa realidade. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Isso tem que ser motivo de gratidão todos os dias da nossa vida, pelo que Jesus fez por nós. Não tínhamos como pagar essa dívida.
O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço da nossa salvação foi pago por Jesus, aquela dívida impagável que tínhamos. Mas esse homem chega diante do rei, com essa dívida que ele não poderia pagar, nunca, jamais poderia pagar, uma dívida impagável, e o rei estava prestando contas com ele. E aí? Você me deve 10.000 talentos, e agora? Ele não tinha como pagar, o rei executa a pena, irmãos, e era o direito do rei, era justo executar a pena, era a justiça, o rei não foi mau, não foi cruel, ele estava sendo apenas justo, mas naquele momento, aquele conservo, a Bíblia fala no versículo 26, então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Irmãos, a segunda lição que nós aprendemos aqui, que nós não podemos nunca, jamais, duvidar da misericórdia de Deus, da natureza perdoadora de Deus, da bondade de Deus, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Às vezes, irmãos, e muitas das vezes, a pessoa, quando falha, ela sente-se constrangida em chegar diante de Deus e clamar por perdão e clamar por misericórdia. Ela evita, como Adão se afastou, se escondeu de Deus, e como em inúmeros outros casos em que a pessoa, no seu erro, ela se constrange, ela afasta de Deus, de uma certa forma, duvidando da natureza perdoadora de Deus. Irmãos, guarde isso, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Esse homem tinha uma dívida impagável para com o rei, mas quando ele se humilhou, quando ele se ajoelhou, o rei naquele momento libera o perdão. O salmista fala, Salmos 86, 5, porque muitos pensam assim, não, Deus misericordioso no Novo Testamento, vejam no Antigo Testamento, irmãos, a respeito de Deus. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe quando Jeremias falou isso, seus irmãos? Quando a Babilônia estava invadindo Jerusalém e pondo fogo na cidade. O povo de Deus havia desobedecido a tal ponto, a tal ponto, a tal ponto, a tal ponto, que Deus, depois de tanto avisar, tanto avisar, tanto avisar, tanto levantar profetas, Deus chega ao ponto de ter de aplicar a eles a pena máxima, que era a perda da terra prometida. Mas Jeremias percebeu que haviam pessoas sendo levadas vivas, e Jeremias percebeu que Deus levantaria de novo a nação de Israel, e percebeu ali, naquele momento de juízo, a misericórdia do Senhor, e fala assim, é por causa dessa misericórdia que nós não estamos sendo destruídos aqui. Depois de tudo que fizemos, Deus está mantendo pessoas vivas para que depois Israel se erga novamente. A misericórdia de Deus. Nunca, irmãos, podemos duvidar da misericórdia de Deus. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nunca podemos duvidar da natureza perdoadora do nosso Pai. Nunca, irmãos. Se porventura eu falhei, se porventura eu errei,
se do meu coração eu se arrepender do que eu fiz, eu posso chegar diante do meu Pai, implorar por perdão, que Ele vai me perdoar. Amém? É a misericórdia do nosso Pai, a misericórdia do nosso Deus. Aquele homem, ele fez essa atitude diante do rei, ele se ajoelhou, e ele clamou por misericórdia, clamou por perdão. Ele fala assim: Senhor, seja generoso comigo, dá-me um tempo e eu te pagarei. Irmãos, que tempo? Ele não ia pagar essa dívida, irmãos, e o rei sabia disso. Dá-me um tempo e tudo te pagarei. E o rei sabia que isso não seria possível, irmãos. Mas o que o rei faz? O rei se move de íntima compaixão para com ele e perdoa toda a dívida. Dispensa, manda ele embora, fala assim: pode ir embora, a sua dívida está perdoada. Aquele homem clamou por misericórdia, clamou por perdão, e ele foi perdoado, irmãos. O rei o perdoou. Assim o nosso Pai faz com cada um de nós. Amém? Amém. A tragédia começa a partir daqui. Quase que se o texto tivesse terminado aqui, seria uma história excepcional, mas a partir desse momento começa a tragédia. Versículo 27, não, versículo 28. Então, o homem foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Vamos recordar aqui, 1 denário era 1 dia de trabalho. Não é isso mesmo? 100 denário, 3 meses e pouquinho de trabalho, não é isso? Uma dívida perfeitamente pagável. Não é isso mesmo? 3 meses de trabalho? Tranquilo. Parcela de 10 vezes, dá um tempo para pagar, mas irmãos, os irmãos concordam comigo? Uma dívida perfeitamente pagável. Deixa eu voltar aqui. 164 mil anos de trabalho, conta 3 meses de trabalho. Os irmãos perceberam a discrepância? Vamos continuar. Que lhe devia, onde é que estava? Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Irmãos, o homem tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, impagável. Ele encontra com o seu servo, que lhe devia uma dívida perfeitamente pagável, perfeitamente pagável. E como foi perdoado, ao invés de liberar também o perdão, ele toma uma atitude e se coloca na condição de credor, embora tivesse sido perdoado. Este credor, ele se esqueceu que também havia sido devedor, e em muito devedor, mas se esquece por completo e se coloca aqui na condição de credor, não tendo misericórdia, não tendo compaixão para com aquele homem que lhe devia 3 meses e pouquinho de trabalho. A primeira falta do conservo para com o rei representava o que, irmãos? As nossas falhas para com Deus. Aqui Jesus pagou um alto preço por nós. Aquela dívida impagável. Essa dívida que representa as nossas dívidas, as nossas falhas, as nossas ofensas de uns para com os outros. É aquilo que eu faço com o meu irmão que o ofende, aquilo que o meu irmão faz com que me ofende, que eu ofendo, que um ofende o outro. É as nossas dívidas entre nós, as nossas ofensas de uns para com os outros. Dívidas que são perfeitamente pagáveis. Nem precisa duvidar, porque não sou eu que estou falando, foi Jesus que disse. Irmão, a minha dívida para com você, quando eu falho com você, é uma dívida perfeitamente pagável. Quando o seu irmão te ofende, essa dívida, irmãos, é uma dívida perfeitamente pagável. Mas ocorre que, às vezes,
o irmão falha com o outro, ofende um outro, pisa na bola com o outro de uma certa forma, e o que foi ofendido se coloca na posição de credor e trata como sendo algo absurdo e valoriza por demais essa dívida que ele tinha, essa dívida que o irmão tem com ele, se esquecendo até de que ele mesmo havia uma dívida impagável para com Deus e foi perdoado. Eu já vi casos, irmãos, dentro da igreja, que uma pessoa esqueceram de dar parabéns para ela no aniversário dela. E ela ficou com raiva dos irmãos. Veja bem, irmãos, olha, eu não vou falar que não foi uma falha, não. Eu vou até dar uma colher de chá e vou falar que foi uma falha mesmo. Até porque o próprio Jesus fala que a dívida havia. Eu não vou falar assim, não tem dívida nenhuma não, irmão. Tem, Jesus fala que tinha. Jesus fala da necessidade de perdoar, mas a dívida havia. Mas, irmão, sinceramente, uma dívida perfeitamente pagável. Eu sei que o irmão esqueceu, eu sei o que ele falou, irmãos, mas dava para remediar algo assim. Se Deus me perdoa, irmãos, do que eu fiz com ele, eu não vou perdoar o meu irmão, porque esqueceu de me dar parabéns naquele dia, irmãos. É como esse credor, é igualzinho esse credor, igualzinho, que devia 10 mil talentos para o rei, e vê o outro que devia 100 denários. É igualzinho, não tem diferença nenhuma, irmãos. Requerendo, se colocando na posição de credor e exigindo do irmão uma posição, uma satisfação daquilo que fez. Irmãos, veja bem, preste atenção. Nós somos pessoas falhas, todos nós. Estamos sujeitos a falharmos uns com os outros. Eu já falhei, irmãos, com pessoas que eu amo e com quem eu muito amo, pela minha imperfeição. Isso vale para todo mundo aqui. Já magoei minha esposa, já magoei meus filhos, já magoei a minha mãe, já fui magoado por eles. Faz parte, irmãos, isso acontece. Isso acontece. Somos pessoas imperfeitas. O que nós precisamos entender, irmãos, e guardar, é que esse tipo de dívida é uma dívida perfeitamente pagável. Perfeitamente pagável, não é nada demais. E o servo do rei trata aquilo de uma forma exagerada, se coloca na posição de credor, paga o que me deve, paga o que me deve, e paga o que me deve. E a Bíblia fala que eles sufocavam. A tradição judaica fala que é costume dos judeus que quando um judeu, se ele estivesse andando e visse um homem vindo na direção dele, e esse homem devia a ele deveria se desviar do caminho daquela pessoa, para não gerar constrangimento a ela, porque ela estava devendo a ele. É uma tradição judaica. O homem, ele não apenas se desviou, mas ele foi ao encontro, ele viu, opa, peraí, vem cá, correu, pegou ele pelo pescoço e falou, me paga o que me deve. Irmãos, atitudes como essa não são tão incomuns dentro da igreja do Senhor Jesus como a gente pensa. Pessoas que por uma dívida tão pequena requerem do seu irmão o pagamento da dívida, se esquecendo de que uma dívida muito maior lhe foi perdoada pelo nosso Pai. Nós não podemos esquecer, irmãos, o nosso irmão, ele é falho, assim como eu também sou. O meu irmão me ofendeu, e quantas pessoas eu já ofendi? Meu irmão me magoou, e quantas pessoas eu já magoei? Se esse irmão falhou com você, saiba que você também já falhou com alguém. Mas o mais importante que nós nunca podemos esquecer, a nossa dívida maior de todas foi paga. Isso já é suficiente, irmãos, para que perdoemos qualquer dívida para com o nosso irmão. Amém? Continuando então. Irmãos, para a gente continuar na narrativa, essa tragédia que aconteceu chegou aos ouvidos do rei. O rei ficou sabendo, e ele não gostou, e ele mandou chamar aquele conservo, falou assim, manda chamar ele de volta. E olha as palavras do rei, irmãos, uma pergunta, esse rei, ele era misericordioso, irmãos? E muito, moveu-se de íntima compaixão, o servo havia pedido para ele tempo para pagar, falou assim, não vou te dar tempo, eu vou perdoar a sua dívida. Então, misericórdia não faltou deste rei, mas diante dessa atitude do conservo, olha as palavras do rei, versículo
versículo 32, então seu senhor chamou-o e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo que lhe devia. Até que lhe pagasse tudo que lhe devia. Quanto tempo, irmãos? Sempre. Essa dívida nunca seria paga. Ou seja, este homem perdeu, ficou preso, vai ser trancafiado por toda a sua vida. Irmãos, essa palavra, ela foi ao meu coração pela gravidade da situação, pelo tanto que ela é grave. O rei havia dado o perdão a este homem, o homem havia sido perdoado, mas o texto nos mostra com clareza, irmãos, e o último versículo, Jesus ainda completa: assim fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja a gravidade da situação, irmãos, a gravidade dessa palavra. O perdão que Deus nos dá, ele está condicionado, ele está diretamente ligado, relacionado ao perdão que você e eu damos ao nosso irmão. Eu vou repetir. O perdão que recebemos de Deus, ele está condicionado ao perdão que damos ao nosso irmão. É o que está escrito aqui neste texto. Então, se porventura negarmos o perdão ao nosso irmão, de uma dívida perfeitamente pagável que ele tinha conosco, aquela dívida impagável vai voltar sobre nós. E isso, irmãos, precisa gerar em todos nós muito temor. Muito temor é algo do qual nós não podemos brincar em hipótese alguma. E um dia o rei vai chamar os seus servos para uma prestação de contas. E Deus, pela sua misericórdia, nos deu toda a oportunidade de resolvermos todas essas dívidas aqui, para que não precisemos chegar lá. Às vezes, irmãos, Deus nos chama em uma prestação de contas preliminar. Às vezes, Deus, em nossa consciência, Ele nos chama para uma prestação de contas. Aconteceu comigo recente, irmãos, de um episódio em que eu estava passando por um lugar e uma pessoa me pediu algo, pedindo ajuda. Naquela ocasião, irmãos, eu não podia ajudá-la. Naquela ocasião eu não podia, mas a forma como que eu respondi a ela foi desnecessária. A forma como que eu respondi àquela pessoa não precisaria ter sido daquela forma. Eu poderia ter respondido de uma forma muito melhor do que a forma que eu respondi. Na hora eu percebi isso de uma certa forma, mas eu deixei seguir, assim eu continuei. E no dia seguinte, eu estava no meu lar, e por alguma razão eu mexendo em mantimento, mexendo em alguma coisa, e eu vi, né, o mantimento cheio, a despensa cheia, e uma comida que eu gosto, e eu agradeci a Deus, graças a Deus por esse mantimento, por esse alimento. E naquele momento Deus me chamou a uma prestação de contas. Aquele episódio do dia anterior veio imediatamente à minha mente. Não havia nada, irmãos, que pudesse levar o meu pensamento àquele acontecimento naquele momento. Não havia nada. Nada que pudesse ter trazido, exceto pelo Espírito Santo de Deus, que me chamou a prestar contas. E quando aquele acontecimento veio à minha mente, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração: por que você falou daquela forma? Por que você agiu daquele jeito? Foi uma prestação de contas preliminar que Deus, pela sua misericórdia, fez comigo. Porque se eu não responder aqui, eu vou ter que responder lá. Irmãos, podem confiar em mim, é bem melhor resolvermos aqui. Bem melhor. Irmãos, ali, e eu me envergonhei de mim, eu fiquei envergonhado, fiquei mal comigo mesmo, e eu clamei a Deus por perdão.
clamei a Deus por misericórdia, falei para Deus que no que dependesse de mim, eu jamais faria daquela forma, nunca mais. Deus é misericordioso, irmãos. Pela misericórdia dele, ele me trouxe a prestação de contas naquele momento. Foi pela misericórdia dele. Senão ele deixaria quieto para que eu respondesse lá. É a misericórdia de Deus. É a natureza perdoadora de Deus que queria me levar ao arrependimento. E me chama para essa prestação de contas, irmãos. Tenha sensibilidade de perceber quando Deus chamar você a uma prestação preliminar de contas. Tenha sensibilidade a isso e mais do que isso, tenha um coração arrependido quando isso acontecer. Se você perceber que Deus está te chamando a uma prestação de contas, não perca a oportunidade, porque se aqui não for tratado, vai para lá. Irmãos, e lá eu não sei como é que vai ser. Ali, irmãos, eu confiando na misericórdia do nosso Pai, pedi perdão, irmãos, e eu não tenho dúvida alguma de que o meu Pai me perdoou. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque o meu Pai é perdoador, o nosso Pai é perdoador. Não perca a oportunidade, se porventura o seu Pai te chamar a uma prestação preliminar de contas daquilo que tem de ser acertado. Se porventura o seu irmão te ofendeu de alguma forma, se porventura o seu irmão fez algo com você que de alguma forma te feriu, não se esqueça que essa dívida é perfeitamente pagável, irmãos. E se lembre de que uma dívida muito maior do que essa nos foi perdoada. Às vezes, irmãos, temos uma dificuldade de liberar o perdão. Eu não disse que seria fácil, irmãos. Isso eu nunca disse, mas veja bem. Se eu olho para aquilo que o meu irmão me fez, e aquilo me chateia, mas se eu tiro a minha atenção daquilo e começo a pensar no que eu fiz para com Deus, e como Ele me perdoou, aquilo que foi feito já perde a força, e eu consigo perdoar então, meu irmão. Então, sempre tenha em mente que uma dívida muito maior nós tínhamos com Deus, e essa dívida foi perdoada. Sempre tenha isso em mente, sempre tenhamos isso em mente, amém? E o nosso irmão pode falhar, irmãos? Pode, faz parte. Crente que sai da igreja porque às vezes o pastor falhou com ele, irmãos, e é perfeitamente possível mesmo, somos seres humanos, somos falhos, não justifica, irmão, sair. Se saiu é porque o perdão não foi liberado. E Jesus, irmãos, ele fala ainda no versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes o seu irmão. Se de coração, não é de palavra, é de coração. Nós vimos hoje na turma dos jovens, Deus é aquele que sonda o nosso coração e conhece toda a verdade. Por palavras e por atitudes a gente não engana Deus, irmãos. A gente não engana Deus. Deus é aquele que vai no íntimo do nosso ser e conhece toda a verdade. É de coração perdoarmos o nosso irmão. Irmão, se tem uma dívida, se tem algo, acerte rapidamente. Não deixe isso chegar naquele dia, não deixe chegar. Libere o perdão. Por mais que tenha falha, irmãos, por mais que tenha acontecido, dessa dívida baixa, dessa dívida pequena, nós temos que perdoar. E por que 70 vezes 7? Já que nós estamos fazendo conta, hoje vamos fazer uma conta aqui. Calcula para mim, você, quantas vezes você já pediu perdão a Deus? Espero que você nem esteja tentando, não é? Irmãos, os irmãos concordam comigo que nem teríamos como calcular tantas vezes que você e eu já pedimos perdão a Deus pela falha que cometemos? Esses 70 vezes 7, irmão, sinceramente, está fichinha perto do tanto de vezes que nós já pedimos perdão a Deus. Então, às vezes, olhamos para o nosso irmão e falamos assim, mas vou ter que perdoar 70 vezes 7? Tudo bem. E se Deus aplicasse essa de mim para com ele? Tudo bem, vamos limitar então em 490, não vai ser sempre mais não. Então, tá bom, o meu pedido de perdão para com Deus vai para 490. Arrisco dizer que no final desse mês já acabou. Não, não é assim também não. Mas rapidamente vai acabar, não é verdade? Rapidinho. Irmãos, o tanto de vezes que nós já pedimos perdão a Deus, irmãos, o tanto de vezes, as incontáveis vezes, irmãos,
Ou seja, como que Deus está para comigo no que se refere a aceitar o meu pedido de perdão? Sempre, sempre. Desde que o meu coração esteja quebrantado, contrito e arrependido. Amém, irmãos? Amém? Se Deus permite que eu chegue sempre para Ele, clamando por perdão e misericórdia, então Ele vai requerer de mim também que eu aceite o meu irmão 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Não está sendo um pedido exagerado, está apenas aplicando o mesmo critério que Ele aplicou para conosco, uns para com os outros. O 70 vezes 7 não fica absurdo quando enxergamos desta forma. Não fica. Fica perfeitamente razoável. Por isso, então, se o meu irmão falhar comigo, o 70 vezes 7, irmãos, fica suave, sabendo que esse critério também está aplicado de mim para com o meu Pai. Tantas quantas vezes, irmãos, forem necessárias, com arrependimento no coração, não podemos perder a oportunidade de chegar diante de nosso Pai e clamarmos por perdão, clamarmos por misericórdia. E nunca nos esquecemos de que nós, com esta mesma natureza, devemos perdoar o nosso irmão. Esta natureza perdoadora de Deus, irmãos, precisa estar em nós. Precisa estar em nós. Você e eu precisamos trabalhar em desenvolver essa natureza perdoadora que tem o nosso Pai, que tem o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, para nos dar o seu perdão, aquela dívida impagável que você e eu tínhamos. E agora estamos livres, perdoados, aguardando o momento em que encontraríamos com o nosso Senhor, porque a nossa dívida foi paga, o nosso perdão foi dado. Vamos zelar pelo nosso perdão, irmãos. Vamos zelar pelo nosso perdão e vamos praticar da mesma forma, amém? Eu queria chamar o Ministério do Louvor. Irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Ela coincidiu muito com o que a gente viu na escola bíblica hoje. Eu não trouxe essa palavra por causa da escola bíblica, eu entendi que foi uma confirmação de Deus. E se Deus me deu essa palavra, é porque Ele tem um propósito nessa noite para todos nós. É porque Ele quer que desenvolvamos esse caráter misericordioso e perdoador que o nosso Pai tem. Amém? Vamos colocar de pé, vamos cantar uma canção, vamos pedir a Deus para que crie em nós um coração tão puro como esse, como o de Jesus, uma natureza tão bonita como essa. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhar